Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das passagens mais fundamentais e reveladoras de todo o Novo Testamento, a Confissão de Pedro. Um momento que não só definiu o apóstolo, mas que também lançou as bases para a própria igreja. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos juntos explorar Mateus, capítulo 16. A história começa com Jesus e seus discípulos chegando à região de Cesareia de Filipe. Imaginem a cena. Um lugar conhecido pela sua diversidade religiosa, cheio de templos a deuses pagãos, e até mesmo um templo dedicado ao imperador romano, César. Era um verdadeiro caldeirão de crenças e ideologias. E é exatamente nesse cenário que Jesus decide fazer uma pergunta crucial. Ele se vira para os discípulos e lança a questão, não diretamente sobre si, mas sobre a opinião pública. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele queria saber o que estava no ar. Qual era o burburinho sobre a sua identidade? A resposta dos discípulos mostra como Jesus era visto pelo povo. Eles dizem: uns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Vejam que interessante. As pessoas reconheciam que Jesus não era comum. Elas o associavam a grandes figuras proféticas do passado. João Batista, o profeta que preparou o caminho para ele e foi martirizado. Elias, o profeta poderoso que foi arrebatado aos céus. Jeremias, o profeta sofredor. Havia um reconhecimento de que Jesus era um homem de Deus, um mensageiro poderoso, mas a compreensão plena ainda não estava lá. Eles o viam como uma reencarnação de profetas, uma continuação do passado, mas não como a consumação de tudo. É nesse ponto que a conversa muda completamente. Jesus tira o foco da opinião dos outros e o coloca diretamente sobre seus seguidores mais próximos. Ele olha nos olhos de cada um e faz a pergunta que ecoa até os dias de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Pensem no peso dessa pergunta. Já não se trata mais do que os outros dizem. Agora é pessoal. É uma questão de fé, de relacionamento, de revelação. Quem é Jesus para você? Não para o seu vizinho, não para a sua família, mas para você, no íntimo do seu ser. O silêncio deve ter pesado no ar por um instante. Talvez os outros discípulos hesitassem, buscando as palavras certas. Mas Simão, sempre impetuoso e apaixonado, toma a frente. E das profundezas de seu espírito, ele proclama a verdade que mudaria o mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que declaração! Pedro não diz que Jesus é um profeta ou um bom mestre. Ele afirma a sua identidade messiânica e divina. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, aquele que Israel esperava há séculos. E mais, o Filho do Deus vivo. Ele não é apenas um enviado de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, compartilhando da sua natureza divina. Essa não era uma conclusão humana, fruto de um raciocínio lógico. E Jesus confirma isso imediatamente. Ele se vira para Simão e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Jesus está dizendo: Simão, o que você acabou de dizer não veio de você mesmo. Não foi sua inteligência ou sua intuição. Foi uma revelação direta do Pai Celestial. A verdadeira fé, a verdadeira compreensão de quem é Jesus, não nasce do esforço humano, mas é um dom da graça de Deus que abre os nossos olhos espirituais. É aqui que acontece a famosa mudança de nome. Jesus continua: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão, cujo nome significava junco, algo frágil, que se dobra ao vento, agora é chamado de Pedro. Petros, em grego, que significa pedra, rocha. Agora, sobre o que exatamente a igreja seria edificada? Há muita discussão sobre isso, mas o contexto é claro. A pedra é a própria confissão de fé que Pedro acabou de fazer. A verdade fundamental de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa rocha da verdade revelada que a Igreja de Cristo se fundamenta. Qualquer igreja, qualquer movimento que não tenha Jesus como o Cristo e Filho de Deus em seu centro, não está construído sobre a rocha verdadeira. E a promessa que vem a seguir é poderosíssima. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
As portas do inferno representam todo o poder da morte, do mal, de Satanás. Jesus está garantindo que, não importa o quão ferozes sejam os ataques, as perseguições, as falsas doutrinas, a sua igreja, edificada sobre a rocha da sua identidade, permanecerá inabalável. Ela não será vencida. Que promessa de segurança e esperança para nós. Mas não para por aí. Jesus confere a Pedro uma autoridade espiritual extraordinária. Ele diz: "E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." As chaves são um símbolo de autoridade e acesso. Pedro, e por extensão os apóstolos, receberam a autoridade para abrir as portas do reino, através da pregação do Evangelho. Vemos isso se cumprindo no livro de Atos, quando Pedro prega em Pentecostes e milhares se convertem, e também quando ele leva o Evangelho ao gentil Cornélio. A autoridade de ligar e desligar era uma expressão rabínica que significava proibir ou permitir, declarar o que está ou não de acordo com a vontade de Deus. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, teriam a autoridade para ensinar e estabelecer a doutrina da Igreja na terra, e suas decisões seriam ratificadas no céu. Eles não estariam criando novas regras, mas declarando a vontade de Deus já estabelecida. Por fim, Jesus dá uma ordem surpreendente. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Por que esse segredo? Porque o tempo de Deus ainda não havia chegado. As pessoas tinham uma compreensão muito política e militar do Messias. Se a notícia se espalhasse abertamente naquele momento, poderia gerar um levante popular contra Roma, algo que desviaria completamente a missão de Jesus, que não era estabelecer um reino terreno, mas morrer na cruz pela redenção da humanidade. O plano divino precisava se desenrolar no tempo perfeito de Deus. Meus amigos, essa passagem é o coração da nossa fé. Ela nos desafia a responder a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. E você? Quem diz que eu sou? Sua resposta a essa pergunta define tudo. É a base da sua vida espiritual. A rocha sobre a qual você constrói a sua existência. Que a nossa resposta, assim como a de Pedro, seja uma declaração vinda não da carne e do sangue, mas de uma revelação do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que possamos viver firmados nessa rocha, seguros na promessa de que nada poderá abalar a igreja que Ele mesmo edificou. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários a sua própria confissão de quem Jesus é para você. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.